preciso confiar em Deus. Denis também falou que às vezes na crise Deus se revela a nós. E nós vemos nessa leitura que nós fizemos em Isaías, no capítulo 5, que o reino de Judá estava se afundando numa profunda crise. A gente vê o que o Senhor está falando a Judá, e a gente vê que o povo precisava se preocupar, porque a crise estava grande. Um monte de ais, ai daquele. E a gente vê que o Senhor sempre tem algo a nos falar aos nossos corações, sempre tem algo a dizer a nós. E daí a gente se pergunta porque hoje nós também vivemos num país mergulhado em uma crise. Não só uma, várias crises, né? E o que nós podemos fazer em tempos de crise? O que nós podemos fazer em meio a essas dificuldades, em meio a essas lutas? Nós vemos que nós moramos num país de contrastes. Enquanto nós somos uma das 20 maior potência econômica do mundo, nós somos o segundo pior país em distribuição de renda. Enquanto nós temos rios caudalosos, cheios, nós temos lugares que estão em deserto, em seca. Nós temos ricas metrópoles, grandes cidades, nós temos cidades afundadas em miséria. São contrastes grandes que a gente vê nitidamente. É o país com o maior número de católicos do mundo, mas também é o país com o maior espíritas do mundo. É um dos países onde mais cresce a igreja evangélica, no mundo inteiro, um dos maiores índices de crescimento da igreja. Mas é uma igreja que cresce e não influencia. É uma igreja que não se deixa ser transformada, não se deixa ser um instrumento de transformação. São contrastes que a gente vê no nosso país. Um país que está assolado por uma crise enorme, onde a gente vê que os políticos estão praticamente todos corrompidos. Uma das maiores crises da nossa história. Nós temos insegurança, medo, a gente vê CPIs para todos os lados, é só falando daqui, notícias internacionais falando também. Agora não é só nos políticos, no futebol também, é tudo corrompido. A crise vem tomando conta do nosso país. As instituições democráticas estão desacreditadas. A gente não sabe mais em quem confiar. Antes era um partido, agora a gente vê que não importa o partido. E a crise vai chegando em nossas vidas e a gente fica preocupado. A gente vê que aquelas pessoas que foram eleitas para guiar a nossa nação, às vezes estão levando a nossa nação ao fundo do poço, roubando dinheiro que deveria alimentar os pobres, trazer progresso à nação. São crises. E o Brasil também é um país que precisa olhar para as lições da história. Nós precisamos olhar para o passado e aprender também. O passado nos ajuda a ensinar muitas coisas, a como seguir da maneira correta no presente. E termos, quem sabe, uma vida melhor no futuro. E se a gente analisar Judá, a gente vê que Judá estava mergulhado em uma grande crise também. O reino de Judá estava à beira do abismo. Uzias foi um grande rei. Reinou durante 52 anos. Foi um rei que fez o que era reto perante o Senhor. E, de repente, esse rei morre. Esse rei morre e aquele grande líder, aquele grande monarca, se foi, e agora? Como é que vai ser? E a gente vê que sucessores vieram depois dele e não fizeram o que era reto perante o Senhor. E a nação se afundou numa crise. A nação se afundou numa crise enorme, né? E nós vamos ver os tipos de crise que atingiu Judá e que nós podemos comparar também com o nosso dia a dia, com o nosso país. Na política interna de Judá, subiram esses reis que não foram fiéis diante de Deus. Exemplos deles é o rei Acás e o rei Manassés, lá em 2 Reis 16, 2 e 3, fala do rei Acás. Tinha Acás 20 anos de idade
quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. E também o rei Manassés, a gente vê lá em 2 Reis 21. 2 Reis 21, versículo 2 e versículo 6. Manassés fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos seus filhos de Israel. E queimou seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. São reis que vieram depois de Uzias e trouxeram a ruína para a nação. Trouxeram perdição, entrou numa crise grande. E nós também vemos líderes assumindo poder e trazendo crise para a nossa sociedade, para a nossa nação. Nós vemos a nossa política interna abalada. Os políticos, os nossos líderes corruptos, perdidos, também confiando em ídolos, se entregando a prazeres do mundo e abalando nossas estruturas. A política externa de Judá também era complicada. Quando o rei da Síria e o rei de Israel tentou atacar Judá, Judá pegou, não, vou pedir ajuda da Síria. Foi lá, pagou impostos, pagou todo o dinheiro que tinha para eles proteger. Aí depois a Síria se volta contra Israel para atacar Judá. Aí Judá, não, agora eu vou pedir ajuda do Egito. E paga para o Egito para defender ele. E a nossa situação também, nós dependemos do capital estrangeiro. A gente vê as dívidas externas do nosso país crescendo, a gente depende desse capital, a nação fica pagando para os de fora, e nós estamos morrendo, passo a passo. A crise vai tomando conta. A crise econômica de Judá era muito parecida com a nossa. Juros abusivos. Judá tinha que pagar, as pessoas tinham que pagar juros abusivos para que os reis pudessem pagar essas nações estrangeiras para defender. E nós também. Né? A gente trabalha praticamente 5 meses para poder começar a usufruir do dinheiro, até que a gente paga todos os nossos impostos, todos os juros que a gente paga. A gente vê cada vez mais os preços crescendo, o nosso salário sendo achatado. Não há lucro para os trabalhadores, mas para as empresas há lucros exorbitantes. São crises que vão chegando e vão nos afetando de certa maneira. Judá também estava numa crise moral, assim como o nosso país. Judá se corrompeu, perdeu seus absolutos, abraçou uma ética flácida, uma ética que não é de acordo com a vontade de Deus, perdeu a noção da moralidade. Diz o versículo lá que eles chamavam luz de trevas e trevas de luz, o doce de amargo e o amargo de doce, lá em Isaías 5:20. Eles perderam noção. Ele caiu pelos seus próprios pecados. Roma caiu pelos seus próprios pecados. Impérios caíram pelos seus pecados. Deus disse lá em Oséias 14:1, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. A culpa é dos nossos pecados. Nós vivemos numa nação agora que está afundada na imoralidade, políticos corruptos. É o campeão mundial do consumo de cachaça. As drogas e os narcotráficos ditam as leis. A sensualidade é desenfreada. Somos o país da maior parada gay do mundo. Somos o país também com 2 milhões de abortos criminosos por ano. País do carnaval, o país dos estádios gigantes com preços exorbitantes, do samba, o reino da pinga. Império da desonestidade e da mentira. Tudo isso fruto do pecado. Nós vemos que a moral ao nosso redor está praticamente extinta. As pessoas não estão mais preocupadas com nada. O que vem na cabeça eles fazem, não querem saber.
São crises. Sem falar nas crises espirituais. Judá estava com uma crise espiritual também. Ele era como se fosse um filho rebelde. É pior do que um animal irracional. O boi conhece o seu dono. O senhor aqui que cuida que tem esses bois aqui, de manhã cedo ele vem buzinando. E ele só abre a janela e dá uns gritos assim, e os bois vêm disparados. Já sabe, conhece o dono. Mas Judá não conhecia o Senhor. Não conhecia o seu dono. Estava afundado numa crise tremenda, estava doente, com feridas. E mesmo assim, esse povo mantinha as aparências. Ia lá, prestava seu culto, sacrificava ao Senhor. Só que Deus não queria mais saber desse culto hipócrita. Lá em Amós, Deus fala assim: parem de cantar essas canções. Parem de cantar a mim, porque eu sei que vocês estão mentindo. Não sejam hipócritas. Nosso país também é um país que adora um ídolo que foi pescado no Rio Paraíba. Alguém pescou ele lá e agora se tornou padroeira do país. Nós adoramos, as pessoas adoram e obedecem a espíritos enganadores. Multiplica-se os ídolos, os santos, devoções. Nós vemos uma igreja crescer que prega um outro evangelho. Um evangelho semipagão, de trocas. Nós vemos as nossas igrejas se transformando em mercados. Nós também estamos numa crise espiritual. Nós vemos uma igreja crescer sem doutrina, sem moral, sem compromisso, sem ética. Sem falar em tantas outras crises que nós temos em nossa vida. Crise financeira, crise de relacionamento, crise conjugal, crise de identidade, crise na saúde. Nós enfrentamos várias crises. Mas aí o profeta Isaías recebeu a palavra do Senhor, como nós vamos ver, Isaías no capítulo 6, nos versículos 1 a 8. Isaías soube o que fazer no tempo de crise. Nós também podemos saber o que fazer em tempos de crise. Diz assim, Isaías 6, 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, que nós possamos receber a sua palavra em nossos corações, que o Senhor possa sempre trazer algo para nos ensinar, para nos fortalecer, a crescer, e ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O que fazer em tempos de crise? Nós vamos ver, assim como o profeta Isaías, o que nós podemos fazer para vencer essas crises que muitas vezes chegam até nós e às vezes tiram o nosso foco. E, em primeiro lugar, na crise nós precisamos olhar para cima e saber que Deus reina. Na crise nós precisamos olhar para cima e saber que Deus reina. Deus está sentado no trono. É Ele que reina sobre nós. As nossas crises não apanham Deus desprevenido. Deus nunca é pego de surpresa. As crises podem nos surpreender, podem chegar de uma hora imediata em nossas vidas
E quem sabe nós não estamos preparados. Mas Deus nunca é pego de surpresa. Deus governa todas as coisas. Deus está sentado no trono, controlando toda a natureza, todo o mundo, todo o universo. Nós estamos aos pés dele. E se nós estamos olhando para Deus, confiando em Deus, não há crise que vai pegar nós de surpresa. Essa é a grande mensagem de Isaías, também é a grande mensagem do livro do Apocalipse, que Deus está no trono. Não importa as crises, não importa a fúria do dragão, do anticristo, não importa nada, Deus reina, Ele está no comando de todas as coisas. Ele pode te pegar pela mão e te conduzir, te tirar da crise, fazer você vencer a crise. Ele não permite nem que um pássaro caia do céu, sem que não seja a vontade dele. Quanto mais cuidar dos seus, Ele quer cuidar de cada um de nós. Ele não quer que nós nos afundemos em crise, que a gente perca o nosso foco em meio às crises, em meio às dificuldades. Nós precisamos olhar para Deus e saber que Ele é santo, santo, santo. O versículo diz que Ele é santo, santo, santo. Versículo 3. Quando a Bíblia diz santo, ela indica, ela fala, não, essa pessoa é santa, ela enfatiza. Quando ela diz santo, santo, essa pessoa ela tem um grauzinho a mais. Agora, quando fala santo, 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 é num grau superlativo, é imensurável. Deus é cheio de majestade, Ele é todo poderoso, Ele é santo, santo, santo. Os anjos cantam santo, santo, santo. Porque Deus é supremo. Deus está acima de todas as coisas. E nós devemos declarar toda a nossa honra, toda a nossa glória a Ele. Nós devemos adorar de todo o coração. A maior necessidade da igreja hoje é nós termos essa percepção da majestade de Deus no meio de nós. Saber que Deus reina. Saber que Deus tem a capacidade de mudar a minha história, de transformar a minha vida. Não adianta, às vezes, a gente querer ser cabeçudo e fazer do nosso jeito. Sozinho a gente não vai conseguir. Nós precisamos desse Rei Todo-Poderoso para nos guiar. Nós precisamos sentir a glória de Deus, saber que Deus é Todo-Poderoso. Nós precisamos saber que até os seres mais exaltados adoram a Deus de uma maneira humilde. Os serafins, que são o top dos anjos, né? Porque tem os anjos, os querubins, os serafins, mas isso é assunto para outro dia. Mas os serafins são os caras dos anjos. Eles estão lá, 2 asas, cobre os olhos, 2 asas cobre os pés, e só com 2 voam. Porque eles se humilham diante de Deus. Eles são o top e eles se prostram e se humilham diante de Deus. Se eles se humilham, será que nós não vamos nos humilhar diante de Deus? Será que nós não vamos nos prostrar diante desse Deus Todo-Poderoso, que faz maravilhas em nossas vidas? Que cuida de nós de maneiras tremendas? Que faz um telefone funcionar no meio do mato, quando não tem torre, né, Denise? Esse Deus é tremendo. Nós precisamos saber que Deus reina, precisamos saber quem Deus é e o que Ele faz. Ele é santo, toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é quem nos guia na batalha, Ele é quem nos faz guerrear, Ele é que nos fortalece, nos mostra o caminho, nos dá a direção, luta por nós as nossas guerras. Deus está no nosso lado, Deus está do teu lado, para te ajudar na crise, para te ajudar na dificuldade. Ele é Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Confie em Deus. Confie em Deus. Ele pode e Ele vai te ajudar em meio à crise. Nós precisamos saber que Deus reina. Na crise, nós precisamos saber que Deus reina. Em segundo lugar, irmãos, na crise, nós precisamos olhar para dentro e saber que precisamos da misericórdia de Deus.
Precisamos olhar para nós mesmos, para dentro de nós, e saber que nós precisamos da misericórdia de Deus sobre nós. Nós precisamos ter uma visão real da nossa condição. Como é que eu estou mesmo diante de Deus? Antes de Isaías contemplar a Deus, nós vemos lá no capítulo 5 que ele falou uma série de ais. Ai dos gananciosos, ai dos beberrões, ai dos injustos, ai dos corrompidos moralmente, ai dos soberbos, ai dos farristas. Mas quando ele vê o Senhor, ele se volta e ele fala: ai de mim. Ai de mim. Porque ele sabia que ele também era pecador. Nós temos que olhar para nós mesmos diante da majestade de Deus e falar: ai de mim. Porque somos pecadores e nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. Ai de mim, falou ele. Talvez o nosso maior pecado hoje da igreja é a dureza de coração. Essa dificuldade de quebrantamento, de reconhecer que precisa ter sua vida transformada, de reconhecer que tem falhas e que tem pecados e que precisa de arrependimento diante de Deus. Talvez esse é um dos nossos maiores problemas hoje. Precisamos ter esse senso de ver a nossa condição diante de Deus. Eu não sou nada. Eu falho todos os dias. Esses dias eu estava conversando com um jovem nosso. Meu cunhado está passando uns dias lá em casa, antes de voltar para Campo Mourão. Cheguei, e esse jovem estava lá, ei, fulano, não foi para a escola? O pastor já chegou de sola, né? Está fazendo aí que não foi para a escola? Não deu vontade. Não deu vontade. O pastor respira fundo, né? E por que domingo você não foi no culto? Pastor, cuida, hein? Por que domingo você não foi no culto? Dormi demais. Dormi demais. Aí o pastor tem que respirar mais fundo ainda, né? Eu falei: rapaz, sabe que já faz 4 domingos que você não vai no culto, né? E pois é, eu falei: então temos que buscar comunhão, tem que se fortalecer, coisa e tal, né? Tem que cuidar. Não, aqui estou na rocha, aqui nada me atinge. Sorte que eu não tinha nenhum objeto perto, né? Para mostrar que atinge sim. Então as pessoas acham que são intocáveis. A palavra de Deus diz: vigiai e orai, porque o diabo anda de redor como um leão, esperando o momento para atacar. Até acho que nada vai nos atingir. Acho que Satanás não está esperando o momento para nos abalar. Nada vai atingir, né? Será que foi Deus que colocou a preguiça nele de não ir para a escola e ficar dormindo? Nós temos que estar atentos, nós temos que analisar para dentro de nós precisamos ter uma profunda visão e angústia pelo nosso pecado. Falar: ai de mim! Esse ai de Isaías é um ai de dor. Ele estava gemendo porque ele sabia que, nossa, eu sou pecador, como é que vai ser? Deus está punindo, eu vou ser punido junto. E agora? Ele tinha uma profunda tristeza. Ele não chora apenas pelas consequências do pecado, mas ele lamenta porque ele tinha seus lábios impuros. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. Nós precisamos ver o pecado que nos rodeia. Porque ele fala: ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Nós moramos em meio a uma geração de impuros lábios. As pessoas, o mundo ao nosso redor está afundado em pecado. E o profeta Isaías gemia, sofria, tinha angústia pelo pecado que ele estava vendo no povo. Aquilo afligia o coração dele, ele chorava amargamente por causa do pecado do povo. E nós, será que nós temos angústia pelo pecado que a gente vê, quem sabe, nos vizinhos, as pessoas ao redor? A gente sofre por ver essas coisas hediondas que estão acontecendo com a nossa sociedade?
Ou a gente fala, graças a Deus que não é comigo. Estou livre. Nós temos que também ter esse senso pelas coisas que estão ao nosso redor. O profeta Isaías tinha esse profundo senso, sabia que a nação dele estava corrompida, que precisava fazer alguma coisa. Nós vemos nitidamente ao nosso redor as coisas acontecendo de uma maneira totalmente fora do padrão de Deus. E o que nós estamos fazendo? Nós precisamos dessa percepção, precisamos ter esse sentimento ardente em nossos corações. E nós precisamos ter a visão da graça perdoadora de Deus. Nós precisamos saber que nós temos um Deus que quer nos perdoar, um Deus que quer ter um relacionamento conosco. No versículos 6 e 7 ele fala, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Não há perdão onde não há confissão. Não existe perdão sem confissão, sem arrependimento. Hoje muitas vezes se prega a fé sem arrependimento, se prega a salvação sem conversão, mas são duas verdades que não têm como se separar. Elas estão conectadas. Não existe fé sem arrependimento, não existe salvação sem conversão. Nós precisamos reconhecer, mas saber que Deus é o Deus de perdão. Deus é o Deus que pode transformar a sua vida hoje, que pode mudar o seu vocabulário, que pode transformar a sua vida, pode te tirar da crise, pode fazer brotar uma fonte de vida através da sua vida. Você pode ter uma mente pura, você pode ter um coração puro, você pode ter um namoro puro, um casamento santo. Porque nós temos um Deus que quer derramar a sua misericórdia sobre nós, Ele quer derramar a sua graça sobre nós, Ele quer ver seu povo santo, o seu povo limpo, o seu povo com os lábios puros. Ele quer ver, e Ele derrama a sua graça sobre nós para isso. Nós vemos que a mulher samaritana ela recebeu uma nova vida. Zaqueu achou paz no seu coração. A mulher pecadora foi perdoada, Bartimeu teve seus olhos abertos, o leproso foi purificado, o ladrão foi recebido no paraíso. Cristo pode nos libertar nesse momento. A hora que nós chegarmos diante dele com o coração arrependido, confessando nossos erros, querendo uma limpeza no nosso coração, Ele está pronto para nos perdoar. A graça de Deus não tem limite. Deus não se cansa de olhar para nós e querer que nós nos reconciliemos com Ele. Que nós queremos ter uma vida transformada diante dEle. A maior crise que um homem e uma pessoa pode passar é ter uma crise de relacionamento com Deus. Essa é a maior crise que podemos enfrentar na nossa vida. As outras crises são fichinhas. Porque uma vez que nós estamos com a nossa vida de acordo com Deus, andando na verdade, vivendo em intimidade com o Senhor, não há crise que vai nos abalar. Não há crise que vai tirar a nossa tristeza. Porque o Senhor pode nos dar a vitória, porque o Senhor pega-nos na nossa mão e nos tira do tremendal. Jesus quer nos dar vitória, Jesus quer derramar as bênçãos sobre nossas vidas. Jesus morreu na cruz para nos tirar da crise do pecado, para nos dar a vitória sobre o pecado. O limpo de mãos e o puro de coração. Vamos deixar o Senhor limpar nossas vidas. Confesse diante dEle. É tão simples, é tão fácil. Vamos ser assim como profeta, reconhecer que nós precisamos. Ai de mim, porque eu sou pecador. E eu preciso da graça de Deus sobre nossas vidas. E em terceiro lugar, para nós enfrentarmos a crise, nós precisamos olhar para fora, ouvir o desafio de Deus e ver a necessidade do mundo. Nós precisamos olhar para fora, ouvir o desafio de Deus e ver a necessidade do mundo. No versículo 8 diz, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O envio nunca precede a restauração espiritual.
Vida com Deus é mais importante do que trabalho para Deus. Não tem como você querer trabalhar para Deus se sua vida não está transformada, se sua vida não está diante de Deus. A vida vem antes do trabalho, a consagração vem antes do ministério. Só depois que Isaías viu a Deus e foi perdoado, é que ele ouviu o desafio, é que ele atendeu o desafio. Depois que ele teve sua vida restaurada, seus pecados perdoados, ele falou, agora eu estou pronto. E nós precisamos também ter a nossa vida transformada, para nós podermos fazer a diferença. Porque o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que chama cada um de nós para o serviço. Deus não salvou nós para o comodismo, para nós ficarmos parados. Deus nos chamou para fazer algo. Deus nos chamou para levar o evangelho dele a todo mundo. Não importa a maneira, seja com testemunho, seja com sendo missionário, não importa como. Através da nossa vida, nós temos que exalar o amor de Deus. As pessoas têm que perceber o amor de Deus. Nós temos que levar esse Deus que nos faz vitoriosos em meio à crise para as pessoas que estão perdidas nas crises, para as pessoas que não sabem o que fazer em meio à crise. E elas olham para nós e não entendem como é que a gente está sorrindo em meio a uma crise tremenda. Como é que a gente é feliz em meio às lutas. Por quê? Porque nós temos um Deus poderoso que nos fortalece. E essas pessoas precisam desse Deus em suas vidas. Todos nós somos chamados. Nós não podemos fechar os ouvidos ao chamado de Deus. Uma missionária uma vez falou, eu não estou indo atrás do chamado de Deus, eu estou obedecendo uma ordem. Deus deu uma ordem, ide por todo mundo. Como? De diversas maneiras. Mas nós temos que ir, nós temos que fazer. Nós não podemos endurecer nosso coração, nós não podemos ficar de mãos vazias diante de Deus. Deus não nos salvou apenas para nos levarmos ao céu, mas para que nós fôssemos um vaso de honra nas suas mãos para levar o evangelho aos pecadores. Essa é a nossa maior missão. Transformar vidas. Glória a Deus que nós um dia tivemos a nossa vida transformada. Nós temos que ter esse mesmo amor, essa mesma dedicação, para que uma outra pessoa tenha essa mesma experiência maravilhosa de ter a sua vida transformada pelo amor de Deus. Mostre ao mundo Deus que pode nos tirar da crise. E nós temos que ter disposição também de atender esse chamado. Isaías se colocou na mão de Deus. O fogo começou a arder em seu coração. Aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se levantou, ele se dispôs, ele atendeu. Ele denunciou o pecado, ele apontou com firmeza os desmandos do rei Acás. Ele atacou a exploração dos pobres, ele denunciou a ganância dos ricos. Ele interferiu nesses pactos internacionais que Judá estava tendo com os outros países. Ele denunciou a religião sem vida. Ele se dispôs. Nós também temos que nos dispor a fazer a obra de Deus, a levar o amor de Deus. Irmãos, a crise não é o final da linha. A crise não é o final da jornada. A nossa vida não acaba na crise. As crises vêm e vão em nossas vidas. De uma maneira ou outra, uma hora uma crise vai chegar em nossa vida. Mas a diferença é se nós vamos estar preparados para enfrentar essas crises. De que maneira nós vamos estar prontos para sair vitoriosos ou nós vamos nos deixar derrubar pela crise? Quando a crise chegar, irmãos, lembre-se, olhe para cima e veja que Deus reina. Olhe para cima e veja que Deus reina e está no controle. Olhe para dentro, para si mesmo, e reconheça a nossa dependência de Deus. E olhe para fora e ouça a voz de Deus e ajude esse mundo a conhecer o amor de Deus. Nós temos muitos desafios na família, na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho.
nos relacionamentos. E Deus está chamando cada um de nós. Deus chama cada um de nós para fazermos a diferença, para ser uma bênção na vida da nossa família, para ser uma bênção na vida da nossa nação. Nós temos que ser a mudança que nós esperamos ver na sociedade. A mudança tem que começar em nós. O clamor dos céus cruza os séculos e cai até os nossos ouvidos. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Que a gente possa ser que nem o profeta Isaías e falar: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero fazer a diferença. Eu tenho um Deus que me ajuda a vencer a crise. Eu tenho um Deus que me fortalece. E as pessoas precisam conhecer esse Deus. Amém? Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus amoroso que está do nosso lado, que nos ama, que nos fortalece, que nos ajuda a enfrentar os momentos de dificuldade. Todos nós, com certeza, temos passado por crises, estamos, quem sabe, enfrentando hoje uma crise. Mas, Deus, que nós podemos saber que em Ti nós temos o caminho da vitória, em Ti nós podemos confiar, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que a gente possa aprender a reconhecer as nossas falhas e que nós precisamos mudar também, que nós precisamos ter mudanças de atitudes. E ajude-nos também a levar esse Teu amor, Pai, às pessoas, Pai. Nos fortalece cada dia mais, Pai. Use as nossas vidas. Eu coloco minha vida diante de Ti, Deus, para que o Senhor possa continuar a me usar. Que cada um de nós possa reconhecer em nossos corações essa vontade de Te servir, de fazer a diferença, Pai. Abençoe a vida de cada irmão, fortaleça se há alguma crise, alguma luta, afligindo o coração de alguém. Que o Senhor esteja mostrando o caminho, esteja dando sabedoria e que essa pessoa possa se fortalecer em Ti, Deus. Nós Te louvamos, Deus, porque Tu és um Deus amoroso. Tu és um Deus poderoso e um Deus que transforma vidas, Pai. O Senhor nunca desiste de nós. Mesmo quando nós falhamos, erramos, nos desviamos do caminho, o Senhor está lá esperando o momento da reconciliação. Esperando de braços abertos para que a gente tenha a nossa vida restaurada diante de Ti. E nós Te louvamos pela Tua misericórdia e pelo que o Senhor nos espera. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor.